Oi, pessoal, boa noite. Hoje, então, dois encontros falando sobre a nossa relação com alimentação, sobre a nossa relação com o alimento. Oi, Paulinha, oi. Então, estamos trazendo hoje esse tema, que é um tema que com certeza está tocando o coração de todo mundo, que está um pouquinho mais num movimento de interiorização nas suas casas, perto das geladeiras, né? Perto dos alimentos, talvez cozinhando um pouquinho mais com as famílias. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa é mais uma série, mais uma live da série Que Seja Flor, que é o nosso projeto social da Casa Flor, que é um projeto que está visando encontrar formas de estender as mãos, né? De dar as mãos, de auxiliar, que seja flor, mãos dadas pelo amor. Esse é o nosso projeto social e o nosso intuito é reverter todo o lucro, né? Todas as doações para a arte e para a Casa de Arte e Cultura Padre Irineu Bren, que é um lugar aqui de Porto Alegre que está acolhendo as crianças nesse período em que estamos vivendo, né, no período da pandemia. Sabemos que as escolas estão fechadas e que muitas pessoas estão trabalhando, outras não, né? Quem tem possibilidade de estar em casa com os seus filhos está aí com outras questões pessoais de relacionamento, de conseguir dar conta das demandas também, né? De muitas tarefas, de muitas coisas, da saúde mental dos nossos filhos e da nossa própria saúde mental, né? Enquanto família, que é um grande desafio e que a gente vai ter uma live para falar exclusivamente sobre isso. Mas parando para pensar um pouquinho na vulnerabilidade de cada um, para mim fica claro que a vulnerabilidade que a gente encontra nessas crianças que estão longe dos seus pais e que talvez estão trabalhando e que não tem com quem deixar os seus filhos, poderia com certeza ser muito maior do que a nossa, que talvez seja uma vulnerabilidade mais emocional, né? Então, eles correriam outros grandes riscos possivelmente, né? Adolescentes, crianças, sozinhos em casa. Então, fica aqui a nossa reverência à Nina, que é a grande idealizadora, diretora e condutora desse projeto incrível, que a gente está aí estendendo a mão para apoiar e para auxiliar. Junto disso, nós também tivemos aí a confirmação da nossa live musical, que vai ser um show de encerramento no dia 19 de julho, onde a gente vai ter o Michael Paiva, que é um músico tradicionalista, o qual nós também estaremos estendendo as mãos, né? Que é um artista que está impedido de realizar o seu trabalho. Oi, Pati! Pati tá aí também, nossa sócia administradora da Casa Flor, saudade das gurias. Então, a gente tá aí, né? Fazendo o que pode fazer para realmente estender a mão, auxiliar, né? Nesse momento tão delicado. Em contraponto, quem desejar participar pode fazer qualquer doação no link que está na nossa bio. O último ícone é Que Seja Flor, pode clicar em cima desse ícone e leva diretamente para o site Vaquinha, onde a gente vai poder contribuir com o valor que quiser, qualquer valor, tá? Cada um vai contribuir com o que pode. Bom, gente, o tema de hoje, então, é consciência alimentar, nutrindo corpo, mente e espírito. Eu, Letícia, faço parte da Casa Flor, sou uma das administradoras da Casa Flor, junto da B e da Pati. A Pati hoje está aí com a gente, daqui um pouco a B deve chegar também. E a gente tem como propósito principal nesse lugar realmente o compartilhar, né? Ou seja, é um espaço aberto para todas as pessoas poderem participar
trabalhar, prestar seu serviço, né? E também compartilhar com outras pessoas os seus dons, a sua alegria, a sua fala. Mas infelizmente nesse momento a gente não está com a casa ainda disponível para as nossas atividades. Nós optamos por ainda ponderadamente sentir os movimentos da pandemia e, na medida do possível, abrir espaço então para que a gente possa estar juntos novamente lá na nossa casa. A nossa casa é uma casa de muito afeto, de muito abraço, de muito beijo. E a gente sente que talvez muito daquilo que a gente quer levar para as pessoas pudesse ser comprometido na presença física, então nós estamos aqui doando esse amor, esse momento de troca de conteúdo via live, né, via internet, que é o que nesse momento é a certeza de que é seguro, né? Embora a gente não tenha muita certeza de nada nesse período, né? Tá tudo muito delicado, é muito difícil a gente tomar decisões, mas a gente está sentindo com o coração e fazendo o melhor que podemos. Muito bem, então vamos para o nosso ponto principal de hoje, que é a consciência alimentar, né? Nutrindo corpo, mente e espírito. Esse trabalho que eu desenvolvo de nutrição é um trabalho que está voltado aos estudos da psicologia da alimentação, né? Embora eu, enquanto profissional, tenha outras formações, eu sou naturopata, terapeuta naturopata, trabalho com todas as medicinas alternativas, sou reikiana, sou professora de yoga e sou coordenadora da pós-graduação em equilíbrio alimentar, com ênfase nas terapias comportamentais contextuais, junto ao FACEF, Faculdade do CEF. O CEF é uma instituição de psicologia, liderado pela Mari, pela Adriana e pela Andréia. São as 3 diretoras maravilhosas, psicólogas, maravilhosas coordenadoras, que coordenam essa instituição, e eu tenho a honra, o orgulho de ter essa pós-graduação lá. Então eu sou docente, também dou aula para o IPGS, que teve a primeira pós-graduação em comportamento alimentar do Brasil. Eu inclusive fiz parte da 2ª turma. E é o meu assunto, é o assunto que eu amo falar, é o assunto que eu amo conversar, a psicologia da alimentação, né? Foi para onde eu direcionei toda a minha área de estudo, de conhecimento, e eu uno, sim, as medicinas complementares, né? Que é também o que faz meu coração pulsar. Então eu acredito muito nas terapias complementares, sou uma grande experimentadora delas. Primeiro pela consciência de quem eu sou, que com certeza é um ser humano muito também frágil, vulnerável, cheio de sombra e também talvez com luz, né? Porque a gente é essa mistura de tudo, de alguém que tem luz, que tem sombra, que tem dificuldades, que muitas vezes tem consciência das coisas que a gente carrega dentro de si, outras nem tanto, né? E as relações com certeza são potentes forças transformadoras do nosso interior, né? Então a gente pode utilizar isso, todas essas medicinas, essas teorias, essas terapias estão aí para nos auxiliar. E a psicologia da alimentação não é diferente, né? É um tema muito sempre, né, Mari? Sempre tem. Onde tem sombra tem luz, com certeza. Que bom, né? Senão imagina como seria. Então é isso, né? Então sempre a psicologia da alimentação foi um tema que me fez muito sentido, né? E então, nessa busca por tentar compreender muito mais, né, gente, do que dizer o que as pessoas precisam comer ou o que elas têm que comer, quais são os melhores alimentos. O ponto é que a gente, na verdade, já tem muito conhecimento sobre isso, né? Claro que de uma forma aleatória, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Nós sabemos o que a gente precisa comer. O que é uma alimentação saudável? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, a gente vai ter uma resposta pronta. Às vezes mais aprofundada, às vezes mais simplista, mas todos nós vamos ter uma resposta pronta sobre o que é uma alimentação saudável, né? Ou seja, quais são os alimentos que são mais saudáveis, quais são os alimentos que eu preciso ingerir para ter saúde. Então isso, de maneira geral, é um conhecimento
praticamente dados, né? Frutas, saladas, alimentos da natureza, né? Eu costumo dizer que a consciência alimentar, ela perpassa pela ideia da integração do todo, ou seja, a gente precisa ter essa consciência de que o alimento vem para nos dar vida, né? Mais do que comer por comer, a gente come para sobreviver, para viver, para ter vida, né? Plenitude do corpo físico. E dependendo das escolhas alimentares que a gente faz, a gente também escolhe ou não nutrir esse corpo, né? De forma profunda. E de uma maneira simples, o que vem da natureza é o que a gente precisa. O que vem da natureza é o que a gente precisa comer para ter saúde. Então, frutas, saladas, os alimentos que vêm da terra, enfim, o que a natureza produz. Oi, Adri! O que a natureza produz é o que a gente precisa para comer, né? É o que a gente tem. A natureza é abundante, ela vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. E aí tem também a linha, né, do veganismo, do vegetarianismo e de quem come carne, que é um assunto que eu gosto muito de trazer também. Eu trabalho com equilíbrio alimentar, então para mim vale sempre o equilíbrio. E eu entendo que talvez na nossa história, até entrando em contato com a própria história, por exemplo, né? Jesus cortou o pão, multiplicou os peixes, tomava vinho, né? Todos os alimentos que, de certo, vinho pode ser dicotômico para alguém pode achar que álcool nunca deve ser utilizado, né? Porque é álcool, enfim. E o peixe também pode ser dicotômico para alguém, por exemplo, que é vegano ou vegetariano, enfim. O fato é que na nossa história a gente tinha os animais no nosso ecossistema, né? E sim, eram recursos de nutrição, não com o olhar que a gente está vivendo hoje em relação à carne, por exemplo, que é de uma forma não consciente. Ou seja, a carne é algo que precisa estar presente no nosso prato de manhã, de meio-dia, de noite, né? E essa demanda de ingestão proteica de carne, ela vai fazer com que a gente seja talvez agressivo com a natureza, porque a produção de carne nessa quantidade para o nosso consumo, ela com certeza vai gerar um reflexo na natureza. E também no próprio animal, na maneira como os animais estão sendo alimentados, estão sendo nutridos, para nos devolver esse alimento, né? Então, a gente tem que entender que o alimento ele tem uma questão energética também. Um animalzinho, quando ele tá lá para partir para outra, né? Ele tem funcionamentos endócrinos no seu corpo de medo, então ele é tomado pelo medo, pela adrenalina. Ele sabe o que vai acontecer com ele naquele momento, né? Então, assim, comer carne nunca para mim não faz sentido, porque eu não sou vegetariana, embora eu seja uma quase vegetariana, porque o consumo de carne para mim é muito baixo, e isso vem da minha infância, na verdade. Se a família tivesse aí já ia confirmar, né? Mas eu sou uma pessoa que não como carne desde a infância, é algo muito raro para mim, o consumo de carne, né? Então, eu entendo que a carne talvez faça parte da nossa alimentação, mas não na frequência que ela vem sendo idealizada, especialmente pela cultura nossa aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde o consumo de carne é extremamente aversivo. Então, eu acho que esse é um olhar de consciência que a gente precisa ter, né? Do consumo dos alimentos e de como que eles são produzidos e de como que eles chegam na nossa mesa, do que está por trás desse consumo, dessa produção, né? E que a gente precisa ter um olhar cuidadoso sobre isso. Então, a carne para mim é esse ponto. Eu entendo que o mínimo é suficiente, né? O mínimo é suficiente. Então, se a gente tiver esse estado de consciência, talvez a gente também ajude a natureza. E quando a gente ajuda a natureza, a gente precisa dizer que a gente não está ajudando a natureza, a gente está se ajudando, porque nós somos parte da natureza, né? E essa consciência alimentar a gente precisa ter, que a gente faz parte de um ecossistema, né? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, como se fala por aí, entretanto, não estamos sabendo lidar muito bem com isso, né? Cada vez mais pacotes, cada vez mais
sujeira, mais plástico. E a gente precisa aí, a gente tem esse valor na Casa Flor também, né? De ter o máximo de cuidado com o uso de descartáveis. Então é importante a gente trabalhar essa consciência de forma geral, assim. Sempre com muito equilíbrio, né? Sempre com muito equilíbrio, assim. Às vezes um guardanapinho é ocupado aqui em casa, por exemplo, tá tudo certo, mas o mínimo possível, né? Então acho que esse é o ponto, assim, que a gente precisa trabalhar. Eu entendo que o extremismo, ele não tá bom para lado nenhum, né? A gente tá vivendo um momento também de muito extremismo, assim, sobre diversos aspectos, até pontos de vistas de pessoas por vezes geram desconforto e confrontos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o olhar unilateral. A gente pode exercitar isso. E com alimentação não é diferente. A forma como eu trabalho com alimentação tem um olhar contextual. A gente costuma chamar isso de nutrição contextual, né? Então vale o contexto. Vale o contexto. Vale a gente contextualizar aquela escolha alimentar. Então, Lê, tu come muito doce, tu come doce? Olha, eu como doce eventualmente. Sim, um doce faz parte da vida, não tem problema nenhum. Pode sentir prazer com doce? Deve. Doce é muito bom, é maravilhoso. Mas se ele começa a ter uma frequência muito grande na minha vida, possivelmente ele me traga um efeito que não faça sentido para o meu corpo, para a minha saúde, para aquilo que eu estou procurando. Né? Porque a gente sabe que a nossa relação com o corpo, muitas vezes, ela está mais voltada para a estética. Mas nem sempre a estética é prioridade. Que a gente também precisa cuidar da nossa saúde. E aí é quando eu entro com a ideia de que nutricionista não é um emagrecionista. Nutricionista precisa ser um nutricionista, precisa nutrir, precisa somar, precisa parar de cortar, de restringir, de tirar, de diminuir, né? Então esse é um ponto importante para a gente pensar. Um ponto muito importante para a gente pensar, né? O papel do nutricionista na nutrição, que é, na verdade, o incentivo àqueles alimentos que vão trazer vida para o nosso corpo, que vão trazer saúde, que vão trazer consciência corporal, integração com a natureza. E esse movimento todo que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida mais plena. Importante lembrar que uma boa nutrição hoje está nos protegendo, principalmente no sentido da imunidade. A gente precisa se alimentar muito bem para que a gente tenha uma boa imunidade, possa se proteger de qualquer coisa que possa vir. Então esse é um outro ponto também para a gente poder pensar em relação à alimentação. E outra coisa é que um corpo não bem nutrido, ou seja, um corpo com poucos micronutrientes, né, sem um cuidado nutricional, possivelmente seja um corpo com algum tipo de depressão, com alguma depleção, ou seja, com menos daquilo que a gente precisa, e isso vai nos gerar, inclusive, questões de saúde mental. Existem depressões, por exemplo, que são provenientes de uma nutrição, de uma fisiologia, de um corpo não bem nutrido, né? Então, na verdade, a nutrição, ela é a base, né? Sem alimento a gente não viveria. E muitas vezes a gente não tem essa consciência. A gente utiliza o alimento apenas para suprir uma demanda de regulação emocional. E esse é o grande ponto, né, gente? Quando que as nossas escolhas alimentares, elas estão 100% ou 80% que seja, né, direcionadas a suprir o prazer que a gente precisa para viver. A ideia é, sinta prazer comendo, mas não pode ser comer o teu único recurso para sentir prazer na vida. A gente tem que ampliar o repertório. Então hoje de tarde eu e a Marta falava um pouco sobre isso, que foi a psicóloga que fez a live da tarde, e a gente trazia essa questão, né, de que sim, que tu pode utilizar um alimento para trabalhar uma regulação emocional, ou seja, um momento difícil do teu dia, um dia que não foi tão legal, que tu não tá tão disponível, ou que tu tá mais cansado, ok, perfeito. Mas se tu fizer isso todos os dias, possivelmente as respostas que o teu corpo vai te trazer não vão ser tão positivas quanto tu gostarias. E aí a gente começa a ter um problema, uma má nutrição de fato.
Então, a gente tem que trabalhar esse olhar atento sobre as nossas escolhas alimentares, no sentido de fazer escolhas de forma consciente, respeitando a natureza, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas demandas, né, mentais e emocionais, porque existe até o comer emocional, por exemplo, que é uma teoria fundamentada que fala dos nossos impulsos de comer baseado em emoções, né? Quem aqui que está assistindo a live, por exemplo, já percebeu alguma emoção assim que impulsiona para o comer? Tipo, chega em casa, tá cansado e aí já pede um fast food, alguma coisa da rua. Quem quiser contribuir pode contribuir aí com as suas experiências, tá tudo certo. Então a gente acaba fazendo muitas escolhas alimentares fundamentadas no impulso. E tudo bem às vezes, mas se a gente começa a fazer isso de forma recorrente, a gente começa a prejudicar a nossa saúde. E aí a gente começa a ter um grande problema. Então, o ponto é poder fazer um exercício de autopercepção. E aí dentro das linhas que eu trabalho, por exemplo, a gente pode ter o Mindfulness, que é uma potente ferramenta, né? Hoje a gente tem o Mindful Eating, que é uma teoria muito bacana que nos ajuda a conhecer o nosso corpo, ou seja, quanto sinto de fome, quanto sinto de sede, né? Conheço essas sensações no meu corpo, eu conheço as minhas sensações de fome, eu conheço as minhas sensações de saciedade. Será que eu identifico elas no meu corpo ou é algo desconhecido para mim? Muitas vezes a gente não consegue nem dar nome para as nossas emoções, a gente não conhece as nossas emoções de impulso alimentar, a gente não consegue nomeá-las. Esse já é um grandiosíssimo desafio, né? Tomada de consciência das coisas que a gente sente, das sensações fisiológicas, que nos levam a uma escolha alimentar, e depois os pensamentos, né? Que são os carinhas que vão decidir o que a gente vai fazer, né? Porque daí a mente tá mil. E o Mindfulness também é uma ferramenta que ajuda a tranquilizar a mente, né? E faz com que a gente pense, talvez, de uma forma mais equilibrada, né? Porque a nossa grande tendência é um pensamento em cima do outro. Pensa, 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 pensa. Então, o Mindfulness e a meditação, que na verdade a meditação é uma inspiração da criação do Mindfulness, né? O Mindfulness se inspirou nisso. O Mindfulness é a atenção plena, é um estado de consciência ou entrega em qualquer atividade que a gente faça. E fica a pergunta também, né, de quantas vezes a gente faz refeições, por exemplo, com atenção plena. Vamos partir da ideia do corpo, de perceber fome, de perceber saciedade, mas quantas vezes a gente faz refeições com consciência plena? É muito difícil a gente parar, respirar, sentir o cheiro da comida, degustar cada garfada, sentir cada nota, cada temperinho daquela comida que foi preparada. Nos dias que a gente vive, assim, de forma geral, isso não é muito comum. Então, muitas vezes o paciente não conhece nem o seu paladar, nem sequer sabe sobre as coisas que ele gosta de comer. Então, gente, o Mindfulness, né, o Mindful Eating e a própria meditação, seja do yoga ou seja uma meditação simples, não tradicional, enfim, ela vai nos ajudar na tomada de perspectiva, ou seja, no autoconhecimento, né? Conhecer a minha fome, conhecer a minha saciedade, conhecer as minhas emoções, conhecer os meus pensamentos, né? E quanto mais descritivo a gente for, eu costumo trabalhar com registros alimentares com os pacientes, quanto mais descritivos a gente for, mais a gente vai conhecendo o nosso comportamento. E esse é o principal passo para a mudança, né? A consciência. Hoje a Marta também estava falando dos estágios motivacionais. O primeiro passo para a mudança, né? Os estágios motivacionais são estágios de mudança, ou seja, são ferramentas de estudo para entender a nossa mudança de comportamento, né? Como que a gente consegue mudar o comportamento. É a consciência, né? O estado de consciência
é o primeiro ponto. Então, se eu quero atravessar um corredor fino e eu tenho uma cadeira no meio do meu corredor e eu quero passar para outro lado, eu vou ter que enxergar essa cadeira, eu vou ter que me deparar, né, com aquele meu comportamento habitual, repetitivo, que não está me levando para onde eu gostaria de ir e que, infelizmente, está me atrapalhando, né, no sentido de encontrar o resultado que eu estou buscando. Então, eu preciso tirar essa cadeira e passar. E aí, bom, ok. Sigo a minha caminhada, sigo o meu processo e vou fluindo e dançando conforme a música, né? Isso também é importante, a flexibilidade psicológica. Para algumas pessoas, por exemplo, os valores em relação à alimentação, por exemplo, assim, ó, vamos pensar em flexibilidade, socialização, né? Então, para mim, comer as coisas que estão presentes é o que eu gosto, é o que é fácil para mim, é o que facilita a minha vida, né? Então, eu vou procurar, dentro das escolhas que eu faço, ser coerente, cuidando das quantidades, cuidando da frequência e observando se o mínimo indispensável da minha nutrição está sendo atendida, né? Para que eu mantenha a saúde física do meu corpo. Bom, logo, pode ser uma alimentação prática? Pode, pode. Pode ser alguma coisa congelada? É a melhor alternativa, gente? A melhor alternativa é aquela que eu consigo fazer. Então, aqui em casa, por exemplo, né? Eu costumo preparar uma sopa de legumes, assim, geralmente eu faço isso. Essa semana, por exemplo, está acontecendo isso. Eu preparo na segunda, congelo os potinhos recém-preparados e vou deixando para descongelar para mim tomar de noite. Eu gosto muito de tomar um caldinho bem nutritivo de noite antes de dormir. Então, é a maneira que eu encontro de conseguir atender minimamente uma nutrição adequada, sem restrição, sem ter que pedir também, porque se a gente for pedir, a gente acaba pedindo alguma coisa que muitas vezes não é tão saudável quanto a gente imaginaria, né? Mas tendo algo disponível já pronto, a praticidade para mim é um valor muito importante, em função do tempo, da rotina, tendo uma filhota pequena em casa, né? Tendo o trabalho, tendo toda a rotina da casa também agora, para suprir, enfim, as demandas. Então a praticidade para mim é um valor. Então eu congelo. Alguém vai dizer, Lê, mas congelar o alimento tem perdas nutricionais? Tem perdas nutricionais, mas talvez eu perdesse muito mais se eu pedisse iFood ou um lanche ou alguma coisa toda noite, né? Então é sempre fazer o melhor que podemos. A gente trabalha isso, melhorar o momento, isso é técnico, é teórico, tá, gente? Dentro das terapias comportamentais contextuais, a gente se volta muito para a ideia das emoções, dos pensamentos, da mente sábia, de uma escolha sábia, né? Pela consciência, pela prática do mindfulness, de uma ação comprometida, que já é a ACT, que já é uma outra linha da psicologia, né? Terapia da aceitação do compromisso. E a gente parte para um compromisso, parte para uma ação, age em direção àquilo que é valioso pra gente, que é importante pra gente, e faz uma escolha que nos torna mais tranquilos, mais alegres, mais congruentes, né? Essa sensação de congruência é muito boa, de verdade, de estar fazendo aquilo com verdade mesmo, ou seja, de estar coerente com os teus valores e com os teus desejos pessoais, porque se a gente fica muito naquela ideia, eu tenho que comer saudável, eu tenho que comer saudável, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não é uma coisa que parte de dentro para fora, isso vai se tornando desgastante, né? E a gente acaba por desistir. Vem a frustração, né? Então a gente tem que partir de um valor interno, não de um idealismo de uma nutrição perfeita, que eu acho ótimo, quanto mais saudável a gente comer, ótimo, mas a gente precisa compreender o nosso contexto e respeitar isso, senão parece que fica muito desumano. Então essa nutrição ela tem que ser mais humana também, né? E a nutrição contextual ela volta para o contexto. Qual é o meu contexto? Então eu tenho possibilidade de cozinhar para mim todos os dias? Não. Por exemplo, leguminosas, frutas e saladas aqui em casa. Uma vez por semana, a gente obviamente está indo uma vez por semana ao mercado, né, por questões técnicas, né? A gente vai uma vez por semana, compra tudo que precisa, né? Compra todos os alimentos, enfim, faz a higienização de todos os alimentos, armazena
e tem todas as saladinhas e as frutas lavadas, já prontinhas, higienizadas na geladeira. Isso facilita muito a nossa vida, porque a gente precisa, de certa forma, da praticidade para poder vivenciar a rotina de uma forma mais equilibrada, né? Toda vez que a gente vai pegar, imagina, pega o cloro, pega isso, pega aquilo, se torna mais complicado, né? Então, esse planejamento, esse plano de ação dentro da nutrição comportamental, ele também é estabelecido, né? Essa nutrição contextual, ela olha para a prática. Outra coisa que a gente trabalha muito com os pacientes é encontrar recursos de prazer que não seja comida. Porque o fato é que, na grande maioria das vezes, a gente tá muito direcionado para sentir prazer com a comida e ponto. E a gente não tem outras coisas, outros repertórios, outras coisas que a gente faça que nos traga essa sensação de prazer. E aí a gente geralmente projeta na comida esse prazer que a gente quer sentir naquele momento. Em alguns momentos, ok, tudo bem, perfeito. O problema é que se a gente faz isso habitualmente todos os dias, a gente vai acabando, de alguma forma, prejudicando o corpo. Bem, outro ponto é quando a gente também transita na ideia de que, por exemplo, comer sopa é maravilhoso. Eu amo, para mim é um prazer imenso comer sopa de legumes de noite. É algo que eu amo fazer. Foi algo que eu sempre amei fazer na minha vida? Não. Não foi algo que eu sempre amei fazer na minha vida. Né? Na adolescência, eu não tinha essa vontade. Por exemplo, usando aqui um tempo bem, não precisa nem ir muito longe, fase adulta, ali quando eu estava na faculdade, eu preferi ir na panqueca do alemão, comer a panqueca do alemão antes de ir para casa. Né? Quem conhece a Unicino sabe da panqueca do alemão, maravilhosa. Então, bom, tudo bem. Hoje eu trocaria fácil a panqueca do alemão para um caldinho quentinho de sopa maravilhoso, nutritivo. E também comeria uma panqueca do alemão sem nenhum problema, adorando, tá? Ponto é que a gente começa a ficar mais consciente da frequência que a gente escolhe os alimentos. Porque a gente sabe que isso vai refletir na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa pele, no nosso cabelo. Tudo bem gostar de estética, tudo bem se cuidar. O ponto é que a gente não pode colocar a estética como profissional da saúde em primeiro plano. Porque nós temos que fomentar a saúde. Esse é o nosso papel enquanto profissionais, né? Da área da nutrição ou da saúde. É a saúde em primeiro lugar, né? A estética, ela é uma consequência maravilhosa, né? Quem não gosta de se sentir bonito, seguro com o seu corpo, sentindo seu corpo em paz, disposto, porque a gente tem que entender que a nutrição, ela também traz uma disposição incrível, né? A gente se sente super disposto quando tá bem nutrido, não tem cansaço. Claro, não na proporção que a gente imaginaria, porque a gente sempre fica um pouquinho cansado, mas assim, a gente se sente muito mais disposto para as tarefas do dia a dia, enfim, né? E aí a gente vai percebendo que a nutrição, ela perpassa, ela vai te trazer um estado mental de maior paz, porque a gente se sente em paz quando a gente está fazendo as coisas de forma coerente, né? Não tem nada melhor do que estar em coerência com os nossos valores, e de estar fazendo aquilo que faz sentido. Isso vai trazendo um bem-estar incrível, não só na vida, mas na nossa relação com a comida também. E eu sempre costumo dizer que a gente se relaciona com a comida como assim, a gente se relaciona com a vida. Percebam que a maneira como vocês estão dando atenção para a alimentação de vocês fala muito sobre como vocês estão levando a vida de vocês. E esse é um grande sinal. De maneira geral, a gente se comporta nessa relação como a gente se comporta na nossa vida. E essa é uma boa ferramenta de autopercepção também, né? Então, gente, a ideia é, nessa integração do corpo, da mente, do espírito, que a gente também possa buscar uma boa nutrição dessa mente e desse espírito. O primeiro canal, a primeira couraça, e aí a gente passa um pouco para o yoga, né? E as teorias do yoga, tanto que um yogi ou uma filosofia, uma teoria yógica, ela diz, primeiro, limpa teu corpo. Porque uma mente ou um intestino intoxicado não consegue sentar para meditar.
Então, se a gente não está tendo uma boa nutrição, a gente está com uma intoxicação. E essa intoxicação, ela não fica só na questão fisiológica. Ela parte para nossa mente, para os nossos pensamentos e também para nossa sensibilidade em relação ao mundo, ou seja, a nossa intuição. Nosso espírito, para quem acredita em forças de energia ou em questões espirituais ou física quântica, né? Quem tem esse olhar vai poder compreender que isso transcende, né, para nossa sutileza, nosso campo sutil, onde a gente se torna mais sensível e mais intuitivo a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, essa consciência alimentar que o yoga traz, né, a primeira camada, ou seja, essa limpação do corpo, essa adequação, né, que são os kriyas, a gente chama isso de kriyas, que são limpezas físicas com água, lavando as narinas, lavando os intestinos, lavando a ampola retal, lavando os olhos, lavando os ouvidos, né? O yoga tem muita limpeza física. Ela perpassa pela limpeza mesmo de limpeza, com muitas ferramentas, e no Ayurveda não é diferente, né? Porque são filosofias que se comunicam, né? Mas ela passa especialmente pela questão da nutrição. E aí lá no yoga a gente vê o ahimsa, né? Que é o primeiro niyama, que fala sobre a não violência. Depois tem Satya, que é a verdade, e que se a gente for conectando isso com a nossa nutrição, a gente também vai aos pouquinhos se aprofundando mais na ideia de não ser violento com o seu corpo. Ou seja, se eu faço uma nutrição sem nenhum cuidado com o meu corpo, eu estou sendo violento com o meu corpo. Então, o ahimsa passa pela ideia do cuidado consigo mesmo antes de qualquer coisa, né? De não ser violento consigo mesmo. E aí existem diversas formas de violência, né? Que a gente às vezes nos violenta sob diversos aspectos, né? Então, o primeiro ponto aqui, e que os yogis também trazem, é realmente de limpar o seu corpo com aquilo que você ingere, com aquilo que você come. Quanto melhor a gente se alimentar, mais limpo o nosso corpo vai estar, maior a nossa consciência, tanto que tem aí, né, alguns estudos do jejum intermitente falando sobre a nossa capacidade no aumento da concentração. E aí, quanto menos açúcar, quanto menos carboidrato a gente ingere, maior a nossa disposição e maior a nossa capacidade de concentração, né? E carboidratos simples, né, gente? Porque a gente sabe que tem carboidratos de boa qualidade, né? Eu tô falando aqui de farináceos brancos, de açúcar, né? Então, se a gente tiver esse cuidado, a nossa mente também fica mais clara, mais aberta, mais intuitiva, né? E a gente vai conseguindo, então, também limpar essa frequência mental, abrindo espaço para uma meditação de maior qualidade, para uma mente mais tranquila, com menos pensamentos repetitivos, né? Então a gente consegue trabalhar outros campos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, também através de uma boa nutrição, né? Então olha só quanta coisa a gente acaba. Deixa eu botar aqui um comentáriozinho fixo pra gente sobre o que a gente tá falando, acabei esquecendo. Olha só quantas coisas acontecem quando a gente decide ter uma boa alimentação, né? São muitas coisas, né, gente? Isso é incrível. Então eu só tenho que agradecer essa medicina maravilhosa que eu escolhi para minha vida, que é medicina no sentido de teoria de estudo, né? Que não deixa de ser uma medicina também, mas que é a nutrição, porque ela realmente é o primeiro passo para uma vida mais plena, né? Uma vida mais plena, com mais sentido, com mais saúde, com mais qualidade. E se a gente tomar essa consciência, essa integração do corpo, da mente, do espírito, e puder assim, de uma forma mais consciente, se aprofundar na grandiosidade que o alimento significa na nossa vida, no quanto ele é sagrado na nossa vida, né? A gente consegue com certeza
internalizar uma conduta alimentar muito mais consciente. Então, esse é um ponto que eu acredito muito dentro do processo terapêutico para mudança do comportamento alimentar, né? Essa tomada de consciência do alimento como algo sagrado. Que é isso? Ele é sagrado. Ele também parte do afeto. Ou seja, eu posso comer um bolo cheio de chocolate com afeto e ele não vai me fazer nenhum mal. Como de fato já comi vários lá da B. Né? O ponto é como o que a gente também está colocando de energia nesse alimento, né? Porque o comer só para o comer para tapar um buraco, o comer para sanar um sofrimento, talvez não seja sempre o melhor recurso, né? Então, se a gente come o bolo de chocolate porque a gente está triste, porque a gente quer chutar o balde, esse bolo de chocolate vai ter um efeito, né? Se a gente come um bolo de chocolate porque a gente gosta, porque ele tem afeto, porque ele foi feito com amor, porque ele é gostoso e porque eu vou aproveitar, ele tem outro efeito, completamente diferente, né? Se eu comer bolo de chocolate todos os dias, bom, sabemos qual é o efeito que isso tem também, né? Talvez não seja útil. E assim a gente vai contextualizando as nossas escolhas alimentares. Então, olha que interessante, um mesmo bolo de chocolate, ele pode ter diversos aspectos, né? Depende do contexto, depende de como a gente escolhe comer, de como a gente opta por essa escolha, do que a gente está sentindo naquela hora, de quem preparou o alimento, né? Então isso também é algo muito importante. Tem um restaurante aqui em Porto Alegre que eu amo muito, que é o Ojas. Talvez alguém aqui conheça, é um restaurante vegetariano, ali na Independência, pertinho da minha escola de yoga, Boneshi. E é um restaurante que a gente entra, e eu conheço a cozinheira, então dá pra entender também um pouco disso, né? Eu conheço, na verdade, o amor que ela tem quando ela prepara o alimento, né? Ela ama fazer o que ela faz. Então, cada alimento que tu serve no teu prato, tu tá sentindo exatamente aquilo que ela tá passando. Tu vê que aquele alimento foi preparado com muito amor, com muito afeto, com muito carinho. Então, inevitavelmente, tu tá comendo um pouquinho de amor ali, né? E isso é lindo. Então, a gente precisa também se conectar com essa força superior que o alimento tem, né? Isso é muito bacana. Certo, gente? Muito bom, então. Estamos aqui falando sobre consciência alimentar, tentando entender um pouquinho dessa integração, né, do corpo, da mente, do espírito e qual é a relação que o alimento tem na nossa vida. E esse alimento é tudo isso, né? É o sagrado. É o sagrado que a gente vive, né, nessa nutrição aí muito especial. Certo, gente querida? Então vamos encerrando o nosso encontro. Essa foi mais uma live, então, mais um encontro para falar sobre conteúdos especiais, sobre o nosso dia a dia, sobre trocas importantes que a gente está fazendo nesse momento, né? De conexão e de integração, de solidariedade, na medida do possível, né? Com os passos que a gente consegue dar. Estamos aqui oferecendo aquilo que a gente tem como dom em troca. E se alguém quiser contribuir com o projeto social, pode ir lá na nossa bio, clica no link e vai no último quadradinho, tá escrito que seja for. E se quiser, pode contribuir com qualquer valor, sem nenhum problema. Qualquer valor será super bem-vindo para essas crianças incríveis aí, guerreiros, estão lá precisando com certeza de material, de alimentação, de roupinhas e de tudo mais que a gente possa ofertar aí com essa doação, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada para as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente. As gurias, Paty, beijo. Se cuidem e qualquer dúvida podem nos chamar. Se quiserem perguntar alguma coisa, depois quem assistir a live também ficou com alguma dúvida, quer perguntar, a gente está à disposição, tá bom? Super beijo para todos, um bom descanso, se cuidem.
Boa noite, Paty.